Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Vinícius Salles e quero desejar a vocês uma ótima aula neste dia de hoje, pois estaremos assim entrando dentro dos nossos assuntos, pois estávamos um pouco ausentes devido a essa turbulência de fim de ano, mas não significa que nós não estaremos aqui. Estamos aqui, assumimos um compromisso com você, assumimos um compromisso com os nossos seguidores e queremos poder corresponder com os nossos queridos e amados irmãos. E como nós estávamos dentro de uma perspectiva de conhecimentos e de estudos, nós estávamos abordando sobre os profetas menores. Se lembra? Na aula anterior, nós falamos sobre os profetas menores, e esses profetas que nós falamos, dentre eles, nós iniciamos a história de Oséias, o profeta do amor, o profeta que em seu livro vai retratar e relatar a respeito de como Deus tem um amor imensurável para com a sua nação, para com o seu povo, e quero eu poder compartilhar com os irmãos na aula de hoje. Amém? E não se esqueça, antes de nós entrarmos na nossa matéria, do nosso assunto que iremos abordar, não se esqueça de entrar aí no nosso canal, dar o seu joinha, dê o seu comentário, se inscreva, acione o sininho, para que as outras aulas você não precise estar tendo que entrar e se inscrever. Você já se inscrevendo, recebe automaticamente a nossa videoaula. Amém? Na aula anterior, nós havíamos entrado sobre o capítulo 1. Você se lembra? Capítulo 1, nós vimos ali a sentença de Deus, o juízo de Deus contra a nação de Israel. É interessante que na aula anterior, nós também abordamos o significado dos nomes, e hoje nós estaremos entrando um pouco mais a fundo entre o relacionamento de Oséias com a sua mulher, certo? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Nós estaremos entrando também na questão profética entre Deus e o profeta. Deus falando com o profeta falando com Deus, e toda esse acontecimento. Então, na aula de hoje, nós vamos já entrar no capítulo 2. Na aula anterior, deixamos já bem enxuto, bem concluído o capítulo 1. Hoje nós iremos entrar no capítulo 2 e também iremos falar sobre alguns assuntos a respeito do capítulo 2. Então, no capítulo 2, como tema central do capítulo, nós estaremos falando sobre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Então nós vamos aqui descobrir a respeito da infidelidade do povo que não foi fiel a Deus e por conta disso gerou uma grande consequência. Então não se esqueça, Oséias tem o seu nome significativo como Salvador ou Salvação. Temos também o significado do nome dos seus filhos. Temos na aula anterior, aí se você pegar, acho que é a segunda aula, você também vai pegar aí o tema central a respeito do livro de Oséias. O tema central, vale a pena você dar uma pincelada e você vai descobrir que é o julgamento divino e o amor redentor de Deus. Nós estaremos falando sobre o julgamento e também o amor redentor. Então, no capítulo 2, nós vamos descobrir a infidelidade da nação e a fidelidade de Deus. Então, você que está com a sua Bíblia aí próximo, toda a nossa aula nós estaremos entrando, para que você veja. Na aula anterior, nós não trabalhamos muito com a Bíblia, pois foi uma forma da gente iniciar as transmissões das aulas, né? Na aula anterior, percebe-se que o pastor estava em pé. Hoje o pastor está aqui sentado de uma forma mais confortável e poderemos assim entrar um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Então todas as outras transmissões que nós iremos fazer, todas as nossas aulas, Bíblia na mão, certo? E nós iremos aqui abordar alguns temas, alguns pontos no capítulo 2, que
está escrito: infidelidade do povo e fidelidade de Deus. Amém? Bíblia na mão, papel e caneta. Não se esqueça. Para que você não se esqueça, entre na aula anterior. Você vai ter aí uma introdução, um prólogo, um prelúdio, uma antecipação a respeito. Nós falamos sobre a data do livro de Oséias, nós falamos sobre os 4 reis de Judá e o rei de Israel, nós falamos sobre outros assuntos bem interessantes. Como nós já entramos no livro, agora nós vamos abordar justamente a questão da nação, representada pela esposa de Oséias, e também nós vamos ver Deus representado pelo profeta. Amém? Então no capítulo 2, versículo 2, nós vamos ter o profeta dizendo da seguinte maneira, uma frase que está no versículo 2. Oséias, depois de ouvir Deus vai dizer para ele da seguinte maneira: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não serei o seu marido, e desvie ela as suas prostituições de sua face e os seus adultérios de entre seus peitos. Essa é uma palavra que o profeta traz para denotar a situação de como se encontrava a vida de Oséias com a mulher. Interessante é que no livro de Oséias, aqui no capítulo 2, a nação, a esposa, a mãe, a pessoa que estaria sendo representada, os israelitas são os filhos. A nação é toda a nação, mas Israel eram os filhos, e eles se voltaram para a idolatria. Algo interessante que quando no capítulo 2, versículo 2, Deus está mandando eles irem-se embora, no contexto de que contendei com vossa mãe, ou seja, a nação toda estava corrompida e com isso fazendo aquilo que entristecia a Deus. Não se esquecendo que a nação de Israel desfrutava no reinado de Jeroboão II uma espécie de fartura, de bonança. Israel desfrutava também de uma grande paz superficial, pelo fato de que as nações haviam se coligado com a nação de Israel para dar a Israel o quê? Uma certa paz, uma suposta paz. E com isso, quando Jeroboão ele assume o reinado, ele vai trazer para o reinado a opulentação, a ostentação, vai trazer a fartura, a prosperidade, mas tudo isso superficialmente, para não demonstrar a situação caótica e crítica que se encontrava a nação do Senhor. Então no capítulo 2, a nação que era ostentosa, opulenta, devido à sua vida social, política, econômica, eles estavam tão bem sucedidos que não se preocupavam em adorar a Deus. Pelo contrário, as coisas estavam deliberais. Até os sacerdotes da época estavam se corrompendo-se, e até mesmo alguns já haviam sido corrompidos. Então, no versículo 2, ele vai nos trazer que a nação precisava arrepender-se e abandonar seus amantes. É interessante que no versículo, os vários deuses dos cananeus. Quando no versículo 2, Deus se reporta à nação, Deus está dizendo assim: contendei com vossa mãe. O versículo está dizendo que os filhos deveriam contender. Aqui é um acontecimento entre os filhos de Gomer, que era a esposa de Oséias. Eles deveriam reclamar com a nação por que a nação, ou por que a mãe estava trocando Oséias pelos deuses, ou até mesmo pelos amantes que se existiam. Algo interessante é que quando você vai ver o significado do nome dos filhos de Oséias, que era Jezreel, Loruama e até mesmo Loami, são nomes significativos.
Jezreel tem o significado de que Deus espalha, né? E Lo-ruama é não meu povo, né? Não mais meu povo. Lo-ami, que diz não mais meu povo. E Lo-ruama significa desfavorecida. Então vamos lá, de ordem cronológica, de ordem certa, para você não se esquecer. Jezreel significa Deus espalha, aquele que espalha. Lo-ruama significa desfavorecida. E Lo-ami significa não meu povo. Então no versículo 2 ele vai dizer: contendei com vossa mãe, os filhos contendendo com a nação. Israel deveria se pronunciar, tomar uma atitude. Mas olha o que acontece: contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou mais seu marido. Então percebe que no versículo 2 Deus já está dando aqui uma certa separação entre o esposo e a esposa, o noivo e a noiva. Então vale a pena aqui dar uma pincelada e fazer você compreender que se a noiva está se ataviando para os seus amantes, logo o noivo não vai querer mais coabitar e nem conviver com a noiva. Agora, olha que interessante que dentro desta contenda que Deus está pedindo, esta questão de Deus contender. Agora, por que Deus havia se declarado como alguém que estava se contendendo com a mãe? Era simples. Versículo de número 5, Deus vai dar um motivo. E o motivo era porque ela se prostituiu. Ou seja, pois sua mãe se prostituiu. O salário de uma prostituta na época e atual era muito alto. Só que na época era dado em bens. Era dado com peças valiosas, né? Era dado com instrumentos valiosos. Hoje, algumas se vendem, né? Infelizmente, pela questão do vil dinheiro, a necessidade. Mas só que naquela época, as mulheres se vendiam também pela necessidade, mas também por capricho, como está o caso dela. Porque você vai ver no versículo 5 que ela não tinha necessidade. E o versículo 6, 7 e 8 vai nos trazer o entendimento de que ela não tinha necessidade de fazer isso que ela estava fazendo. Agora, olhe o que está no versículo 5, que interessante. Porque sua mãe se prostituiu. Olha que interessante. Sua mãe se prostituiu. Aquelas que os concebeu ouve-se torpemente. Porque diz: irei atrás de meus amantes. Olha, irmão, como que ela está abandonando o versículo 5. Para você que nunca estudou o livro de Oséias, o versículo 5, Deus está dando a entender o abandono da mãe para com o marido, de Israel para com os deuses pagãos. Ele diz: irei atrás de meus namorados, que me dão meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o óleo e também as bebidas. Na situação de Oséias, profeta escolhido, aquele que significa salvador, salvação, é conhecido no Antigo Testamento como profeta do amor, quando ele se prontifica em escolher Gomer, a pior das mulheres, ele está querendo demonstrar que Deus resgatou Israel no meio das piores nações e deu a Israel um nome, deu a Israel status, fama, deu a Israel o governo das nações, deu a Israel o domínio dos povos. Mas Israel não hesitou em cair na tentação dos deuses pagãos. E o que aconteceu? Israel é cometida em uma traição espiritual. Então observe que no versículo 5, o salário de uma prostituta nos dias de Oséias era bem tal como o bem de hoje, ou seja, era muito alto. Interessante que a prostituição é uma das maldições brasileiras nos dias atuais.
como que as pessoas têm utilizado das crianças, dos jovens e dos adolescentes para viver uma vida prostituída. A maior parte das prostitutas é prostitutas, olha que interessante, olha que coisa linda, elas são prostitutas dentro de um contexto de salarial, né? Elas não fazem simplesmente porque por capricho, há um salário, há um pagamento para isso. Interessante é que nesse contexto as mulheres, né, elas estão demonstrando, aqui na situação profética de Osés, elas estão demonstrando o quê? O lado inferior, o lado invalorizativo que ela não tinha. Mas Deus vai dar uma outra chance para a nação de Israel. Olha o que diz o versículo de número 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, olha aqui, e o mosto, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que elas usaram para Baal. Irmãos, imagine a situação de Deus, ter que ver a sua esposa usando, a saber Israel, usando os seus atavios, usando o seu ouro, a prata que Deus havia os dado para se prostrar diante de Baal. Acredito eu que não existe coisa mais decepcionante para um esposo ou para um marido ver a sua esposa se arrumando para agradar a outro. Imagine você a sensação de Deus tendo que ver a sua esposa Israel se embelezando, se enfeitando, simplesmente para poder dar essa beleza para outros deuses. Você acha que Deus estava feliz? Você acha que Deus estava satisfeito? Pois esse era o sentimento de Deus. Mas isso não acabou por aí. Se você pegar o versículo de número 13, você vai perceber a seguinte frase: portanto, eis que eu entrarei e a levarei para o deserto. Olha que interessante. E lhe falarei ao coração. Deus não ia bater, mas Deus ia conduzir a mulher, a sua esposa ao deserto, a nação, para dar à nação que um momento de reflexão, um momento em que Israel deveria analisar e ver que os amantes não iam até ela no deserto, mas Deus, o esposo fiel, além de lhe levar para o deserto, iria, conversar com ela. Coisa linda é essa questão, quando a Bíblia fala, se reporta de Deus como um esposo, mas como um esposo coerente, um esposo compreensivo, um esposo que, ao ver aquela situação, não agravou, mas pelo contrário, visitou ela e deu a ela a oportunidade de refletir e tomar uma forte decisão. Pois olha o que diz o versículo 15: e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acó por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Por que Deus está conduzindo a mulher para o deserto? Porque foi no deserto onde tudo começou. Foi no deserto que Deus deu os primeiros mandamentos, a saber, quando Deus começa a transformar a água amarga em água doce, nos períodos de Mara, ali naquela terra, Deus vai transformar a água amarga em água doce, pois a terra era uma terra amarga, aquele lugar era um lugar amargo. Aí quando Deus muda a água salgada, a água amarga em água doce, Deus vai dar os primeiros estatutos, dizendo para Israel que se Israel andasse nos caminhos, Deus iria honrar e cuidar, e nenhuma das pragas que Deus havia mandado no Egito, Deus permitiria acontecer com eles. Só que Israel, como a esposa infiel, a esposa, como que eu posso dizer, ingrata, Israel não vai dar ouvido. Aí Deus vai continuar demonstrando o seu amor, cuidando de Israel com uma coluna de fogo à noite, cuidando de Israel com uma coluna de nuvem durante o dia, Deus cuidando de Israel com maná, cuidando. Por isso que Deus leva Israel para o deserto
e mostra para Israel: foi aqui que todo o nosso relacionamento começou. Foi aqui que a nossa paixão, nosso amor se tornaram mais entrelaçados. Foi no deserto que vocês conheceram as minhas maiores manifestações. Eu imagino Deus falando através de Osés, dizendo assim: não bastaram os 40 anos do deserto para vocês verem que eu sou Deus provedor, eu sou Deus que cuido, eu que dei para vocês o ouro e a prata, eu que dei para vocês a terra que mana leite e mel. Se lembra? Só que Israel ainda não está satisfeita com o acontecimento, não se curva diante do Senhor. E o que acontece? Deus vai trazer palavras de juízo por causa do coração duro e a infidelidade. A sentença de Deus chega. Então vamos acompanhar a leitura bíblica. Olha o que diz o verso 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Está entendendo? Por quê? Porque Deus visitaria o povo. Mas não foi justamente no período em que Israel estava para ser sentenciada. Porque olha o versículo 19, que interessante. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e o mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Por que Jezreel? Vamos prosseguir, 23. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, e Loame direi: tu és meu povo, e ele dirás: tu és o meu Deus. Depois de Deus haver espalhado, quando isso vai acontecer 40 anos mais à frente, que Deus ele vai trazer um juízo através da nação assíria, que no período, quando os assírios estão vindo, se não me falha a memória, o rei daquela época era Tiglat-Pileser, que ele está em possessão do Egito. Ele vai passar em Israel, vai devastar Israel, vai levar Israel para fora da sua nação, vai trazer outros imigrantes de outras nações para dentro da terra de Israel, e com isso Israel vai se tornar uma nação mista, uma nação mesclada, uma nação misturada. Daí surge dentro de Israel, aquela mistura de samaritanos. E quando Israel, ali a saber, nada envolvendo a nação de Judá, porque os judeus vão ser contra-atacados, vão ser atacados 136 anos depois. Então, ou seja, mais de um século depois, mais de 100 anos depois, é que Deus vai trazer um juízo para Judá. Porque esse Osés aqui está trazendo uma sentença para a nação do norte, a tribo do norte, que era Israel. Então, observe que ele, quando ele vai dar o nome de Jezreel, Loame e Loruama e Loame, são todas as palavras opostas àquilo que Deus estava para fazer. Porque aqui no capítulo 2, ele vai dizer que chegará um dia, chegará um momento em que aquela nação seria visitada pelo Senhor, e o lugar que era Jezreel, o vale de Jezreel, aonde significa Deus espalha, agora Deus vai ajuntar. Por quê? Aonde era desfavorecida, agora ela se tornará favorecida. Aonde ela era menosprezada, agora ela vai ser acolhida. Aonde não haveria compadecimento, agora Deus vai se compadecer. Aonde onde Deus dizia, não mais meu povo, agora Deus vai dizer para a nação de Israel, vocês são meu povo. Mas isso são palavras proféticas, proferidas, que iria se cumprir ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Porém, é interessante você prestar bastante atenção e entender. Olha aqui,
olha que interessante, é que se você pegar o capítulo 3, nós vamos entrar no capítulo 3 agora, e você vai ver há uma ligação, há uma junção. Olha o versículo 1, que interessante. E o Senhor me diz: vai, outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Por que que Deus, aqui o contexto está nos fazendo entender que Gomer havia se distanciado, se separado de Osés e havia retornado para os amantes, para os amigos, para os namorados, né? E com isso levou tudo aquilo que Osés havia dado para ela e compartilhou com os deuses pagãos. Interessante, vale a pena você entender que o Senhor está mandando o profeta retornar. O que significa? Significa uma segunda chance. Então você que está estudando o livro de Osés, capítulo 2, capítulo 3, saiba que Deus traz mostrando a infidelidade, Deus traz mostrando o menosprezo da nação, Deus mostra a situação caótica, degradante espiritual, mas em cima disso ele está demonstrando que é Deus de misericórdia e quer dar uma segunda chance. Então não se esqueça, quando você estiver estudando esse livro, saiba que Deus mostra a infidelidade e a fidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Observe, vamos prosseguir. Olha o que diz o versículo de número 2. E comprei para mim por 15 peças de prata e 1 homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Coisa linda. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Aqui a profecia é para o tempo vindouro, para o tempo, acreditamos que Israel em si se voltou para Deus, depois, eu acredito plenamente que depois dos exílios, depois dos cativeiros, você vai perceber isso, que acontece essa grande adoração a Deus, quando Israel, agora se você pegar ali, né, o livro de João, se não me falha a memória, nós iremos agora para o livro de João, em João capítulo 4, você vai perceber que a conversa, né, a conversa da mulher samaritana com o mestre, olha aí, a mulher de Samaria, capital de Israel, certo? E Jerusalém, a capital de Judá, certo? E quando Deus, quando a mulher está tendo um diálogo com Jesus, percebe que essa profecia já estava se cumprindo. Ela vai perguntar para a mestre aonde se deve adorar. Por quê? Porque quando Israel é restituída à sua nação, ali juntamente com o povo judeu, nesse período, é interessante isso aqui, que nesse período aqui, que os judeus estão retornando do cativeiro babilônico, eles vão se encontrar com os samaritanos em uma grande mistura de cultura, de deuses. E acontece uma das cenas mais tristes, né? Acontece no livro de Neemias, que Neemias, quando volta para reconstruir tudo e se depara com a mistura dos samaritanos com outros povos, né? Neemias vai dizer que quem é do Senhor, quem é descendente do Senhor, quem é judeu, quem é israelita de sangue, deve se apartar das suas mulheres de outras culturas.
Ali há uma grande lamentação pelo fato deles terem que se apartar. Uns se apartaram e outros pegaram as suas mulheres, a sua família e foram assim viver, né, distante daquele lugar, pelo fato deles assim ter que rejeitar a sua família. Agora, é interessante isso daqui, que quando eles estão se saindo, né, de dentro de Jerusalém, eles vão habitar ali no Monte Gerizim, né, como perguntam, a mulher samaritana vai dizer: os nossos pais nos ensinaram a adorar, dizem que devemos adorar no monte, e os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus vai dar aqui agora uma sentença decretante, definitiva, de que nem é nem no monte e nem é dentro de Jerusalém. Você conhece muito bem essa passagem, e Jesus vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E isso aqui que Oséias está profetizando estava para se cumprir na nação de Israel. Acreditamos que aqui é em um todo, né? É um pacote completo. Por exemplo, olha o que diz aqui: ele devia procurá-la para expressar novamente seu amor e cuidado, assim como Deus faria em relação aos israelitas. Estes também haviam partido o coração do Altíssimo ao se voltarem a outros deuses e se deliciaram com os bolos de festas e uvas das festas pagãs. Quando Israel recebe essa profecia, Israel mesmo assim não está com o coração amolecido. Israel não está com o coração mole.